Olá, vamos falar aqui nessa ocasião sobre História Geral, primeira aula de História Geral voltada para ensino médio com a intenção de ligar esses assuntos ao vestibular, Enem e similares. Então, tendo esclarecido isso, vamos ao que interessa. Primeira lição ou aula sobre História Geral, refletindo sobre história. Então, para falar um pouco sobre a história geral, a gente precisa traçar aqui alguns antecedentes, falar de algumas questões antes. Vamos começar falando sobre as vivências humanas que se expressam e que acabam expressando também a história de cada época. Então, o estudo do passado, a visão quanto ao presente, a gente não vai colocar aqui como que se fosse de uma maneira fatalista, mas no sentido de que a gente deve lembrar que as experiências do passado, elas servem ao presente e que também a gente tem que ressaltar outra coisa, que é a questão do estudar o passado visando a reflexão quanto a mudanças e até mesmo tratar sobre assuntos relacionados a permanências históricas. Então, para a nossa conversa aqui, tendo estabelecido isso, eu trago aqui um quadro, uma obra, melhor dizendo, de Peter Cornelis Wander, não sei como fala esse nome, datada de 1810, intitulada O Tempo. E o primeiro tópico aqui da nossa aula é História e Cidadania. Para que serve estudar história? Quando a gente fala de história, a gente tem que ligar esse assunto aos historiadores. Historiadores, eles tendem a interpretar as experiências humanas no decorrer do tempo. É isso que um historiador faz. E conhecendo as interpretações e refletindo sobre elas, então ele vai poder adquirir uma consciência do que o ser humano foi no passado, para ele então transformar o que ele mesmo é no presente. Então, ao pensar historicamente, é possível percebermos que a realidade social é construída por seres humanos, vão sustentar aí alguns historiadores, teóricos e outros estudiosos. Existe outra visão quanto a isso daí. Você pode consultar em outros livros, mas isso daqui é o que te interessa quanto à questão do processo seletivo. Então não se trata de uma fatalidade, como eu disse, e alguns vão até dizer que é um dado natural, melhor dizer, não é um dado natural, nem é imutável, mas é uma construção cultural dinâmica, né, aberta a novas possibilidades. Então dizer que a realidade, a cultura é uma construção, não existe fator absoluto e coisas do tipo. É uma visão, mas existe também gente que coloca a visão como se fosse um dado natural. Tem gente que diz que é imutável, tem gente que diz que é algo determinado. E não é porque alguém diz na escola, na universidade, que é assim ou assado, que não existam outras visões. Mas isso daqui é geralmente o que é propagado, que eu estou dizendo aqui, o que é necessário que você precisa saber para sua avaliação. Então, nesse sentido, estudar história, à luz dessa perspectiva de que não é uma fatalidade, isso vai te servir para despertar a sua consciência para a tarefa de construir, dizem as pessoas adeptas dessa ideia, uma sociedade mais justa, talvez com menos desigualdade entre pessoas, independente de idade, religião, cor ou coisa do tipo. É uma maneira de se fazer história. Mas prosseguindo então, temos aí um tópico mais adentrando no nosso assunto, fazendo a relação entre história e historiadores. Quando os historiadores eles interpretam as vivências humanas, eles investigam o que as pessoas fizeram, pensaram, sentiram no decorrer de suas vidas e no cenário de suas culturas respectivas. Então, um historiador ele pode pesquisar, por exemplo, aspectos econômicos de uma sociedade, aspectos políticos, aspectos materiais, mentais e alguns sustentam que também você vai colocar aí até mesmo os imateriais e outros, só para título de informação. E nesse processo aí você pode compreender relações entre o passado e o presente. E o conjunto dos acontecimentos e experiências que ocorrem dia após dia, tanto de uma pessoa como de um grupo, isso os historiadores vão colocar como algo podendo ser chamado de história vivida, que pode integrar então as lembranças das pessoas e de grupos que viveram, mas existe também aí dentro desse quadro outro tipo de vivência que pode ser até mesmo esquecida, ou vivências que podem ser esquecidas. Então a memória, por exemplo, ela pode constituir
um campo de disputa histórica, vão dizer alguns historiadores que tendem a essa visão de dialética, de oposição de ideias e de oposição de forças, classes ou qualquer outra coisa. É um tipo de interpretação na história, e nos últimos anos tem sido geralmente, aí, desde o advento do marxismo em especial, a que vai ser a mais perpetuada, pelo menos aqui no contexto do Brasil, mas existem outras ideias. Então, você vai ter aí, de acordo com essas pessoas, ou adeptos, ou simpatizantes dessas ideias, e há constante disputa na vida entre lembranças, esquecimentos e quem tem o poder, vão dizer eles, vão ter aí o monopólio da história ou das lembranças, o que deve ser esquecido e perpetuado no decorrer da história. Então, frequentemente, vão dizer eles, essas disputas são marcadas por interesses sociais que estão em jogo em uma época ou sociedade. E dessas disputas vamos ter aí como resultados predominância de marcos históricos ligados a certos grupos. Vão dizer eles que vão ser os dominantes, aquele que domina ou que está no poder e tem um poder sobre outros. E aí eles vão sustentar que lutar pela ampliação da memória social, abrangendo eventos relevantes para diversos grupos históricos, pode vir a ser um exercício, então, como já mencionamos, de cidadania e até mesmo consciência histórica. Título de informação, você tem aqui um filme que é bastante curioso, interessante, pode assistir, se tiver interesse, que vai tratar um pouco sobre essa questão de memória, de história, toda essa discussão que está sendo mencionada aqui no início dessa conversa, que é o filme Narradores de Javé. Tem aí na legenda escrito maiores informações ou mais informações a respeito, né, que fala de um lugar que está a ponto de desaparecer por causa de uma construção de uma usina hidrelétrica. E para salvar o povo que mora naquela cidade, então decide escrever a história do lugar. É a sinopse aí. Consciência do passado. Mais um outro ponto aqui que a gente vai tratar, lembrando aqui de um autor chamado Eric Hobsbawm, qual afirma que todo ser humano ele tem consciência do passado, definido como o período imediatamente anterior aos eventos registrados na memória de um indivíduo, em virtude de viver com pessoas mais velhas. Ser membro de uma comunidade humana é situar-se em relação ao seu passado ou da comunidade, ainda que apenas para rejeitá-lo. Então, o passado é uma dimensão permanente da consciência humana, um componente inevitável das instituições, valores e outros padrões da sociedade humana. Agora, prosseguindo mais um pouco, temos aqui o tópico de número 113, fontes históricas, onde a gente aborda a questão do fato dos historiadores trabalharem com várias fontes em suas pesquisas, ou quando vão estudar um determinado recorte da história. E as fontes aí, elas não são meramente documentos escritos, que tem gente que busca querer delimitar. Outros vão querer dizer que é só isso, mas existem outros tipos de estudiosos da história que vão colocar que esse é o mais confiável, a fonte escrita. Outros vão dizer que não, que isso aí é balela. Mas enfim, só para você saber que existem diferentes visões aqui também. Então, essas fontes são tais que não são meramente documentos ou objetos de onde a história possa surgir, vão dizer alguns, ou nascer ou jorrar de uma forma única e cristalina. Ou seja, com isso eles querem dizer que a fonte, ela sugere pistas, ela dá pistas, dá indícios, dá sinais de um tema pesquisado. E por causa disso deve ser interpretado por aquele que está estudando aquele assunto. Então as fontes para nossa necessidade aqui, a gente vai dizer que elas podem ser classificadas de várias maneiras, como recentes, antigas, privadas, públicas, representativas de uma cultura material ou imaterial. Lembrando que também já foi muito valorizado o critério de classificar as fontes em escritas e não escritas, né? Então, as fontes escritas, a gente pode colocar aqui, por exemplo, só algumas, né? Como exemplos: cartas, letras de músicas, livros, jornais, revistas, documentos públicos, particulares, questões arqueológicas, você vê muito isso, né? Material arqueológico, fontes não escritas. Você vai também ter aí registros da cultura material como vestimentas, armas, vão dizer alguns estudiosos, né? Utensílios, pinturas, esculturas, construções, música, filmes, fotografias, depoimentos orais. Lembrando que de estudioso para estudioso não há um consenso fechado quanto a isso aí. Então, alguns vão dizer que há,
um no A e outro no B, na classificação que a gente fez aqui. Mas durante muito tempo, eu torno a dizer, os historiadores eles usaram principalmente fontes históricas e nos últimos anos aí, por conta do desenvolvimento de novas tecnologias, como TV, rádio, cinema, filmes, DVD, computador, os historiadores acabam se aproveitando de várias outras questões, outros materiais, e aí eles vão ter possibilidade de interpretação de novos tipos de fontes, não só escritas, mas eles também poderão investigar aí outros tipos de registros ou fontes como imagens, sons, elementos de cultura material, entrevistas pessoais e coisas assim sucessivamente. Então as fontes não escritas elas acabam se destacando aí mais pelo aspecto não oral, né? Melhor dizendo, não escrito, que é o aspecto de fonte oral, como depoimentos e entrevistas, só para citar alguns casos aí. A lei de coleta de depoimentos, que também contribuem para preservar a memória pessoal ou coletiva, ampliar também um passado recente ou uma história que está sendo até mesmo contada ou construída, se você preferir esse termo, no presente. Então, a hegemonia ou o grande poder, o grande uso das fontes escritas tem sido cada vez mais, de acordo com alguns estudiosos, relativizada. Tem pessoas que estão até negligenciando essa abordagem da fonte escrita. Mas fica aí para reflexão, né? Então, ao pesquisar o tema da escravidão, por exemplo, só para a gente ilustrar aqui a situação, no Brasil colonial, um historiador ele pode usar vários tipos de fontes. E aqui observe algumas, melhor dizendo, duas que eu vou ressaltar aqui. A reprodução de uma obra chamada Uma Senhora de Algumas Posses em Sua Casa, pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré, que retratou cenas da sociedade e paisagens brasileiras na primeira metade do século XIX. E temos aqui também uma reprodução de um recibo de compra e venda de escravo, datado de 15 de dezembro de 1858, que acaba sendo também um exemplo de fonte escrita para um caso específico ou reconstrução de alguma questão histórica, ou recontar ou interpretar de uma circunstância histórica, ou do passado, se preferir utilizar esse termo. Apesar de ter gente que tem cuidado de tratar essa questão quanto ao termo passado e história, trazendo diferenças e distinções no emprego desses termos. Então, com base em pesquisas, os historiadores eles vão buscar reconstituir as formas de viver em certa sociedade e também vão propor interpretações sobre como as ações humanas desencadearam mudanças ou preservaram situações ao longo do tempo. E aí, em suas análises, eles podem investigar, como eu já disse, vida pública, privada, economia, arte, política, tecnologia, filosofia e várias outras questões. Então, estudar história é uma maneira de adquirir consciência sobre a trajetória humana, mas a gente precisa atentar quanto aos limites e os problemas da interpretação, ou até mesmo das fontes que alguém vai tomar para o seu propósito de contar a história. Então, a historiografia, isto é, o resultado do trabalho dos historiadores, as historiografias não podem ser isoladas da época em que foram produzidas. Então, ao interpretar e escrever a sua obra, o historiador ele vive em seu tempo histórico. E o que ele produz está ligado à história que ele está vivendo no agora. Então, ele vai ter as suas lutas, suas utopias, os seus valores, as suas visões, aquilo que a gente chama de cosmovisão, Weltanschauung, da palavra alemã, visão de mundo, expectativas e várias outras questões que influenciam o seu trabalho. É aquela ideia de que não existe neutralidade, né? Seja da fonte ou do historiador. Então, a obra do historiador acaba expressando a sua época e podendo também trazer até mesmo uma reação à sua época. E depende esse trabalho desse historiador de vários entendimentos que acabam influenciando ou impactando as suas escolhas. Desde a definição do objeto enfocado com tema, método e projeto de pesquisa até a seleção de fontes históricas a serem usadas. Ele pode escolher algumas fontes e descartar outras. Isso acontece. Além disso, no meio da história, sempre há aquela linha de ver o trabalho do historiador como não tendo, isso aqui nas perspectivas mais recentes, a ideia de que não existe absoluto ou algo definitivo. Por as pessoas estarem inseridas numa sociedade que alguns vão dizer que é pós-moderna, tem gente que discorda dessa terminologia, eles vão dizer que você não tem como ter verdade absoluta. Não existe verdade absoluta, vai sustentar a pós-modernidade. Aí tem
filósofos que vão dizer, mas isso é uma verdade, estipular ou postular isso. Então logo já é contraditório, né? Vão dizer alguns estudiosos. Mas saiba que existe gente que busca dizer que existe verdade absoluta e tem gente que existe e diz que não existe. Apesar de ter gente dizendo aí que essa ideia de verdade absoluta já está no passado, né? Apesar de que é muito forte isso aí, tanto no meio acadêmico e fora do meio acadêmico, e na própria vivência diária. E Eduardo de Oliveira França, ele afirma que o historiador ele sabe que trabalha para o seu tempo e não para a eternidade, a opinião dele, né? Então, tomando esse pressuposto dele, a história como forma de conhecimento, e que a gente traz aqui para o nosso propósito, é que é uma atividade contínua de pesquisa. E quanto à etimologia da palavra história, a gente tem que lembrar aqui, isso aí é um escrito, é uma palavra grega, melhor dizendo, escrita grega antiga, que eu tomei aí para escrever, e observa então de onde vem a palavra história no português, que é dessa palavra grega aí derivada, né? E lendo significa storem. E no grego antigo aí, né? Essa palavra significa o quê? Procurar saber ou informar-se. E aí, historiadores à luz dessa palavra, estudiosos da área, vão dizer que história, portanto, sendo assim, significa procurar. E falando do trabalho do historiador, eu ressalto aqui um outro pensador, Edward Hallett Carr, qual afirma que o historiador não é um escravo humilde, nem um senhor tirânico de seus fatos. E a relação entre historiador e seus fatos é de igualdade e reciprocidade. O historiador começa como uma seleção provisória de fatos e uma interpretação também provisória, diz ele, né? Você pode discordar disso daqui, a partir da qual a seleção foi feita, tanto pelos outros quanto por ele mesmo. Enquanto trabalha, tanto a interpretação e a seleção quanto a ordenação de fatos passam por mudanças sutis e talvez parcialmente inconscientes, através da ação recíproca de uma ou da outra. Historiador e fatos históricos são necessários um ao outro. Historiador sem seus fatos não tem raízes e é inútil. Os fatos sem seu historiador são mortos e sem significado. Portanto, minha primeira resposta à pergunta que é história é que ela se constitui de um processo contínuo de interação entre historiador e seus fatos, um diálogo interminável entre presente e passado. Para nossa curiosidade aqui, um artesanato produzido por índios, ou indígenas, se você preferir esse termo, Carajá, sem data, né? Pode ser considerado um exemplo de fonte histórica não escrita. Falando de cultura, vamos dizer aqui um pouco sobre modos de ser e de viver. Falando sobre cultura, antropólogos, historiadores e sociólogos, eles dizem que esse termo se refere a modos de vida criados e transmitidos de uma geração a outra, entre os membros de uma sociedade. Então, cultura engloba conhecimento, crença, arte, costume, normas, padrões de controle e vários outros elementos adquiridos, vamos dizer eles, socialmente por humanos. Então, o termo cultura costuma aparecer em diversos contextos e situações. E é possível até mesmo falarmos de várias culturas, como a cultura ocidental e oriental, com ela sendo própria de um conjunto de povos ou sociedades com certas características históricas comuns. Pode falar também de cultura italiana, cultura brasileira, que é própria de certas questões comuns, conhecidas como nacionalidade, né? Alguns vão dizer aí que isso aí tem a ver com esse fator comum, com uma lealdade comum, né? Outros preferem utilizar até mesmo o termo localidade, apesar de alguns verem que é problemático falar de localidade, né? Alguns preferem também o termo compromisso. Quanto à cultura italiana, a própria nacionalidade brasileira, né, melhor dizendo. Cultura tupi também, cultura sudanesa, própria de um grupo étnico, vão dizer alguns. Cultura cristã, cultura judaica, cultura muçulmana ou islâmica, própria de um grupo religioso. Cultura familiar e empresarial, própria do conjunto de pessoas, família ou empresa ou instituição. Só alguns exemplos de culturas. E você tem aí um pouco da cultura brasileira expressa aí pela própria questão do frevo, né? Prosseguindo, então, temos a cultura, que pode ser também considerada um conjunto de conceitos e preceitos, símbolos e significados que modelam uma sociedade e organizam o comportamento humano. E Clifford Geertz, ele é um antropólogo e ele afirma que os humanos eles nascem com a possibilidade de viverem milhares de vidas, mas acabam vivendo só uma delas por conta da contribuição decisiva da cultura. Ou seja, a cultura ela envolve padrões que
meio que determinam ou podem moldar ou colocar a pessoa dentro de um contexto a pensar e agir segundo os preceitos, leis ou normas de um grupo social, vai dizer ele. Então, nesse sentido, as sociedades humanas das mais antigas às mais atuais, elas produzem e possuem cultura e ou culturas. E cada cultura tem seus valores e verdades, vão dizer os estudiosos na academia, na universidade, né? Uma abordagem mais ampla, a cultura então vai ser a resposta oferecida por grupos humanos ao desafio da existência. E essa resposta ela é manifesta por meio de três termos gregos que podem ser colocados aqui para nós como de maneira interpretada, obviamente, né, como conhecimento, paixão e comportamento. Conhecimento aqui pela palavra primeira, logos, paixão, como a segunda palavra que está aí no meio, pathos, e por fim comportamento, que significa aí a ideia do termo grego ethos, ou seja, em termos de razão, sentimento e ação. Temos aí uma pintura, para nossa curiosidade, também feita por aborígenes australianos, em casca de árvore, representando então o mundo atemporal. E adentrando mais na nossa aula, uma interpretação da cultura usa aqui a frase de Robert Braidwood, qual afirma que a cultura permanece, embora os indivíduos que compõem um determinado grupo desapareçam. Por outro lado, a cultura muda conforme mudam as normas e entendimentos. Novamente, isso aqui é apenas uma ideia, você pode discordar. Isso aqui geralmente é o que é ensinado e o que é exigido em vestibular e coisas do tipo. Você tem que ter ciência de que é isso aqui que acontece. Essa discussão está acontecendo no âmbito acadêmico, no âmbito de processos seletivos que visam aí a entrada de um aluno na universidade ou faculdade. Então quase se pode dizer que a cultura vive na mente das pessoas que a possuem, mas as pessoas não nascem com ela. Adquirem na medida que crescem. Suponha que um bebê húngaro recém-nascido seja adotado por uma família residente em Wisconsin, acho que está errado esse termo aqui, nos Estados Unidos. E que nunca digam a essa criança que ela é húngara. Ela crescerá tão alheia à cultura húngara quanto qualquer outro americano. Assim, quando eu falo da antiga cultura egípcia, refiro-me a todo o conjunto de entendimentos, crenças e conhecimentos pertencentes aos antigos egípcios. Significa tanto suas crenças sobre o que faz o trigo crescer, quanto sua habilidade para fazer os implementos necessários à colheita, ou seja, suas crenças sobre a vida e a morte. Quando falo de cultura, penso em algo que perdurou no decorrer do tempo. Se qualquer egípcio morresse, mesmo que fosse faraó, isso não afetaria a cultura egípcia daquele determinado momento. Então, algumas características aqui só para aumentar aí o teu conhecimento, a bagagem de entendimento aí para ti. Algumas características da cultura. Em primeiro lugar, adquirida pelo aprendizado em convívio social, não herdada em termos genéticos. Isso aí é a discussão que está ocorrendo, né? Transmitida de geração a geração, por meio da linguagem verbal e não verbal, em diferentes sociedades, inclui também a produção material e não material de seres humanos, sendo também aí conhecido como múltipla e variável no tempo e espaço de sociedade para sociedade. E agora falando de tempo, também é outra questão que a gente deve discutir além de cultura, quando fala de história, da introdução aos aspectos do estudo da história. A experiência do tempo ela faz parte do nosso dia a dia. Nós vivemos olhando ou sendo regidos, de certo modo, pelo relógio ou pelo tempo. Ouvimos relatos de pessoas mais velhas e isso aponta também para a ideia do tempo. Percebemos o que muda, se permanecem as coisas de uma época para outra, que mudanças ocorrem. A noção então de tempo ela é ampla, porque abrange aspectos cronológicos, psicológicos e históricos. Então, o tempo histórico ele se relaciona com as ações e reflexões humanas, e é o tempo das criações culturais, assim como também os povos eles têm diferentes culturas, eles também vão ter diversas maneiras de viver o seu tempo, senti-lo, contá-lo e responderem aos seus desafios. Que você vai ter duas imagens, uma de um filme e a outra uma cena inspirada na obra literária de William Shakespeare, do conto, né, ou da história aí, do escrito dele, Romeu e Julieta, né? Isso aqui é especificamente uma pintura a óleo de Ford Madox Brown, de 1870. O filme Romeu e Julieta, né? Com o autor Leonardo DiCaprio e Claire Danes. Ritmos do tempo, prosseguindo ainda aí com a temática do tempo. Muitas sociedades rurais, trabalhadores eles vivenciavam um tempo da natureza, relacionado a dia e noite, variações do clima, épocas de plantio e épocas de colheita, por exemplo. Isso aí pode persistir e perdurar em vários lugares e tempos. E Lucien Febvre, ele afirma que quanto à população do campo na França do século
XVI, ela se referia a esse tempo da seguinte maneira: o povo do século XVI, por volta do sol levante, ou por volta do sol poente. Se você pode colocar esse sol aí como letra maiúscula, né? Mas isso aí da obra está em minúsculo. E em sociedades industriais, por outro lado, né, contemporâneas dos nossos dias aí, mais próximos dos nossos dias, trabalhadores de uma fábrica, eles vão vivenciar o ritmo do tempo não dessa maneira tanto, né? Mas sim pelo relógio, porque as horas de trabalho elas são vendidas por certo preço, que a gente conhece, que esse preço é chamado de salário. E a Sandra Jataí Pesavento, acho que o nome dela diz assim, ela falou que nesse tempo industrial contemporâneo, também é encontrado em outras atividades profissionais, nesse tempo dessa indústria, a jornada do trabalho ela não obedece mais ao nascer e ao pôr do sol nem às variações do clima, mas às exigências da empresa. Então é possível falarmos também do tempo das sociedades pós-industriais, de acordo com alguns pensadores, apesar de alguns não concordarem com isso também. E eles vão dizer, esses adeptos da ideia de pós-industrialismo, essa sociedade pós-industrial é marcada pela conectividade das comunicações, transportes e serviços do mundo globalizado. É um mundo da velocidade, é um mundo dos avanços da microeletrônica, da internet, da tecnologia, da informática. E quando a gente fala de tempo, a gente também precisa falar de relógio. E nas sociedades atuais, as pessoas elas vivem consultando os relógios, seja relógio de pulso ou principalmente aí no telefone celular ou smartphone, e notebooks, ou computadores. Mas essa forma de medir o tempo ela nem sempre foi praticada em todas as épocas e por todos os povos. E aqui o Gerald Whitrow ele afirma que o modo como o dia terrestre é dividido em horas, minutos e segundos é puramente convencional. Assim, também a decisão de que um dado dia começa na aurora, ao nascer do sol, ao meio-dia, ao pôr do sol, à meia-noite, é uma questão de escolha arbitrária ou conveniência social. Só a título de informação, a cultura judaica. O dia de segunda-feira, quando é o nosso dia de segunda-feira, suponhamos que você esteja assistindo essa aula, hoje é segunda, e o sol está se pondo, segunda-feira no Brasil. Para um judeu, isso não é segunda-feira, já é terça-feira, porque para eles um dia acaba e começa com o pôr do sol. Então é isso daí. E os primeiros relógios mecânicos, prosseguindo, eles foram instalados, por exemplo, em torres de igrejas, monumentos de praças e edifícios públicos. E hoje o relógio é considerado, então, um instrumento para a organização das tarefas diárias e para delimitar aí a luz de 24 horas, geralmente começando meia-noite um novo dia, né? E é por isso, então, que a gente tem essa discussão cultural aí, a medida do tempo em diferentes lugares e tempos, né? E ocasiões. E o tempo do relógio, então, o que fica claro aqui para nós nos dias atuais é que ele passa a governar de maneira mais predominante, mais forte, o cotidiano das pessoas. Que eu não estou dizendo que não existia relógio antigamente, ou coisa do tempo, coisa assim, não. Estou dizendo que isso é, de acordo com alguns estudiosos, historiadores, isso aparentemente é mais forte nos dias atuais. Tem gente que acredita assim. E aí você fala então dessa questão do tempo. Há tempo para acordar, há tempo para comer, há tempo para trabalhar, para tomar banho, para dormir. E até um escrito judaico intitulado O Pregador, datado ali próximo a 950 a.C., ou antes da Era Comum, se você preferir essa terminologia, fala justamente sobre isso. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para abraçar, há tempo para viver, tempo para morrer, tempo para dormir, enfim. Então, há hora para lazer também e comemoração. E aí você tem uma figura interessante, o relógio da sabedoria, ilustração flamenga, do século XIV, de autoria desconhecida, que mostra os primeiros relógios mecânicos da Europa Ocidental. Ainda falando de relógio, falando de tempo, a gente também fala de calendário, que é um sistema que estabelece um modo de contar o tempo. E o termo calendário ele deriva de um termo latino, calendarium, que é o livro de contas no qual constavam os juros dos empréstimos pagos nas calendae, que correspondiam ao primeiro dia dos meses romanos. Então, diferentes tipos de calendários eles foram desenvolvidos por povos como judeus, cristãos e muçulmanos, e vários outros. Você tem calendário dos maias, calendário de vários outros povos, né? Indígenas, nativos de várias regiões. Então, os calendários eles são uma criação cultural e pressupõem uma ou muitas histórias. Alguns vão dizer que os calendários não são criações culturais, mas criações divinas.
Isso no mundo mais antigo você observa essa ideia, só para informação. Mas Legoff ele afirma que a criação aí do calendário é uma criação cultural. E supõe-se que os primeiros calendários foram escritos entre 3.000 e 2.000 anos antes de Cristo, provavelmente por chineses, egípcios ou sumérios, com base na observação do Sol e da Lua. E atualmente o calendário cristão é o mais usado no mundo, embora nem todos os povos tenham adotado ele. Muçulmanos e judeus, por exemplo, eles seguem seus próprios sistemas de contagem do tempo, dias e meses, com nomes inclusive diferentes. Isso é bem curioso na cultura judaica. Se quiser, você pode pesquisar e haverá de saber disso daí. Calendário asteca esculpido em rocha no século XV, né? Faz parte aí do acervo do Museu Nacional de Antropologia da Cidade do México. Calendário então cristão, os povos cristãos, obviamente, né, do povo que segue a Cristo, que julga ser ele de fato um homem-deus, que é o Salvador e coisas do tipo. Esse calendário cristão, do povo cristão, tem como o marco básico a própria pessoa do Cristo, que é um título, né? Aponta para a ideia da messianidade, ou Messias, ou ungido. E lembrando, isso aí tem a ver com questões de tradução do hebraico para outras línguas, né? Mas o Jacques Legoff, ele afirma ainda algo mais. Em 232, um monge, Dionísio, o Pequeno, constatando a impotência dos cristãos quanto a entenderem-se sobre a data da criação do mundo, propôs que se iniciasse a era cristã com o nascimento de Cristo, que ele situava no ano 753 de Roma. Sua proposta foi adotada então por toda a cristandade e hoje a era cristã é a mais usada no mundo. É outra maneira de falar, né? Antes da era cristã, depois da era cristã, para a era comum ou antes e depois de Cristo. Então, segundo o calendário cristão, a abreviatura é AC, antes de Cristo, ou DC, lembrando que depois das consoantes aí, ou da vogal, no caso de antes de Cristo, vem um ponto, né? A ponto C ponto, D ponto espaço, obviamente, né? Não mencionei no anterior, C ponto. E que a Bertília Leite e o Otton, eu acho que é uma mulher e um homem, respectivamente, Otton Winter, afirmam que no calendário cristão, o ano fixado para o nascimento de Cristo foi considerado o ano 1 da era cristã e não o ano 0, possivelmente porque o conceito do zero ainda era pouco difundido na Europa Ocidental. Tem gente que vai discordar disso daqui e vai falar que o próprio Cristo, Jesus, o homem lá, filho de um marceneiro judeu, hebreu, descendente do rei Davi, lá do século XI a.C., ele nasceu 4 anos antes de Cristo, outros vão dizer que é 4 depois de Cristo, mas sabe que tem essa discussão aí. E talvez seja mais conservador e não essa ideia que está postulada aqui, né? Mas o Papa Gregório XIII, no século XVI, convocou uma comissão de astrônomos, promoveu ajustes no calendário cristão, e esse resultado ficou conhecido aí, de acordo com alguns historiadores, como a Reforma Gregoriana. Tem gente que não gosta de falar desse termo Reforma Gregoriana, por conta de falar que isso simplifica demais um período histórico. Mas acabou que pegou. Mas fique ciente de que há discordâncias e nem é todo mundo que é adepto dessa divisão histórica aí, Reforma Gregoriana, né? A gente fala de um período maior e que é muito injusto falar de Gregório apenas como pessoa que leva aí a reforma dele, é algo que vai além, enfim. Mas o que acabou foi pegando. Reforma Gregoriana e assim originou o calendário usado até hoje. A Reforma Gregoriana então foi colocada em prática a partir de 1582 e, como outros, o calendário cristão organiza então o tempo em dias, semanas, meses e anos. E os períodos maiores podem então ser agrupados de 10 em 10 anos, décadas, 100 em 100, séculos e 1000 em 1000, milênios. E aí o século então é uma unidade de tempo muito usada nos estudos históricos. A gente fala muito de século tal, século assado. Então costuma ser indicado por meio de algarismos romanos. É uma tradição que vem da Roma Antiga. É um modo fácil de você saber, por exemplo, a que século pertence certo ano. Basta você somar o número 1 ao número de centenas aí do ano. Por exemplo, no ano de 2018, o número de centenas é 20. Então nós temos aí, conforme na tabela, 2018, 20 mais 1, século 21. E assim, 2018 pertence ao século 21. No entanto, quando um ano ele termina em 00, como o ano de 2000, por exemplo, há uma exceção a essa regra aí. Nesse caso, então, o número de centenas indica o século. Então, 2000, 20 centenas, século 20.
Falando de periodizações históricas, o que significa periodizar? Significa separar ou dividir em períodos, ou seja, em espaços de tempo demarcados por eventos considerados significativos. Então, os historiadores elaboram periodizações históricas como maneira de ordenar e compreender e até mesmo avaliar, de certa maneira, ou melhor maneira, os acontecimentos e temas estudados. Mais uma vez aqui o historiador francês Jacques de Goff afirma que não há história imóvel, e a história também não é pura mudança, mas sim o estudo das mudanças significativas. A periodização é o principal instrumento de inteligibilidade das mudanças significativas. Então, podemos criar periodizações da história com base em diferentes enfoques ou critérios, como econômico, político, tecnológico, ideológico, cultural e vários outros. Cada historiador vai tecer aí uma medida, uma abordagem, uma preferência, né? Então, as periodizações elas são concebidas e expressam a interpretação de quem criou elas, né? Então, uma periodização da história que acabou ficando muito, que pegou, que é chamada de tradicional, ela foi feita por estudiosos europeus que davam, de acordo com alguns outros estudiosos, mais importância a fontes escritas e a fatos políticos europeus. E aí eles chamaram, dizem eles, né, que esses europeus chamaram a história aí de lá atrás de tudo como pré-história, né? Um período anterior à invenção da escrita, chamado de pré-história, antes da escrita. Estabeleceram vários marcos divisórios de idades ou de eras, com acontecimentos ocorridos à luz da Europa ou relacionados a ela. E assim eles deixaram, por exemplo, de lado, dizem os historiadores que criticam essa tendência, histórias da América, histórias da Ásia, histórias da África. A gente sabe que é um recorte. E essa coisa de falar sobre eurocentrismo pode ou não ter sentido. É livre para você acreditar no que você quiser. Mas você também tem que ter aí ciência de não ficar tecendo juízo histórico além do que convém, na minha opinião, né? Já tecendo um juízo aqui, né? Mas no sentido de que você deve buscar entender a época e por que fizeram assim. É o povo nacional está construindo a história que é proposital a eles. E aí foi perpetuada. Eu entendo assim. Mas deixando um pouco de lado, esses são alguns dos principais marcos dessa chamada periodização tradicional. Pré-história, né? Que é do surgimento do ser humano até o aparecimento da escrita, cerca de 4000 a.C. Depois a Idade Antiga, ou Antiguidade, do aparecimento da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente, 476 d.C. Idade Média, da queda do Império Romano do Ocidente até a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453 d.C. Idade Moderna, da tomada de Constantinopla até a Revolução Francesa, e marca aqui a tomada da Bastilha, você fala da data como 1789 d.C. E Idade Contemporânea, que é da Revolução Francesa até os dias atuais. E aí outros historiadores vão dizer que existe pós-contemporânea, que é caracterizada pela pós-modernidade, mas não vamos entrar nesse mérito, só para você saber que existe. Então, os calendários eles vão apresentar aí um sistema temporal para a organização das atividades humanas, como agricultura, caça, festas, trabalhos, cerimônias religiosas. Então, a seguir aqui, só para título de curiosidade e informação, a gente tem uma representação de um calendário medieval, né? Manuscrito aí do século XIV, do Manual Agrícola de Pietro de Crescenzi. Não sei se fala assim, que representa diversas atividades. Está quase lendo italiano aqui. Agrícolas, as atividades conforme o mês do ano. Então a crítica, como eu já disse, é o termo pré-história, o que geralmente é criticado aí, além da questão dessa periodização e da própria questão do termo pré-história, é o fator eurocêntrico, vamos dizer alguns, né? Outros vão dizer que não deve ser chamado de pré-história, porque o ser humano, desde seu surgimento, é um ser histórico. Você pode concordar ou discordar, enfim. A crítica pode ser válida ou não, depende. Mas outras expressões aí acabaram sendo propostas para denominar os povos sem escrita, né? Como o povo pré-letrado, o povo ágrafo, sem grafia, né? Mas essas expressões aí acabou que não pegaram como o termo pré-história, né? O que pegou foi pré-história. Por causa disso, então, esse termo aí pode ser visto por alguns como infeliz, né? Porque eles vão dizer que todo passado faz parte da história. Existe algo antes da história. Então, outra questão. A periodização tradicional é eurocêntrica? Acabei que eu já falei, né?
Diz respeito aí ao caráter elaborado a partir do seu propósito. É a história que eles estão construindo deles mesmos. E muito do mundo que estava ali ao redor deles também, às vezes não era tão investigado, tão conhecido assim, eles acharam que não era necessário colocar. Eles foram registrando aquilo era importante que estava acontecendo ao redor deles. Então, o que a gente pode destacar aí é que outra crítica à periodização tradicional diz respeito ao seu caráter, considerado eurocêntrico, elaborada a partir dessa questão aí, né, que a gente destacou. Se é eurocêntrico ou não, não convém. Perdi um pouco o fio da meada porque a energia acabou, mas voltou. Então, não podendo ser aplicada a todas as sociedades do mundo, essa questão, eles vão dizer que é eurocêntrica, essa visão da tradicional. Mas você pode observar que essa periodização aí, ela foi feita em um período, para um propósito, e ainda assim é utilizada em várias universidades. Então, cada periodização vai escolher alguns fatos que vai julgar importante ou marcos de certo período. Então, saiba que até nisso há uma interpretação, há um recorte, não é tudo abordado ali, até porque pode ser impossível tentar reconstruir tudo que aconteceu no passado, né? Muita coisa foi perdida. Não pode saber de tudo. Você tem lampejos, fagulhas, vamos dizer alguns estudiosos, né, do passado, que ainda são corrompidos, vamos dizer alguns, pelas interpretações, né? Ou até mesmo pela produção e opinião da própria fonte. Mas não vamos ficar entrando no mérito disso. O que a gente deve lembrar aqui é que o estudo é limitado, não engloba toda a globalidade ou o total da realidade, né? E para revisão a gente traz aqui algumas questões. Enem 2012, considere o papel da técnica no desenvolvimento da constituição de sociedades e 3 invenções tecnológicas marcaram esse processo. Invenção do arco e flecha nas civilizações primitivas, locomotiva nas civilizações do século XIX e televisão nas civilizações modernas. A respeito dessas invenções são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, ampliou a capacidade de ação dos braços, provocando mudanças na forma de organização social e na utilização de fontes de alimentação. Segundo, tornou mais eficiente o sistema de transporte, ampliando possibilidades de locomoção e provocando mudanças na visão do espaço e tempo. A terceira, possibilitou um novo tipo de lazer, que envolvendo apenas participação passiva do ser humano, não provocou mudanças na sua forma de conceber o mundo. Então, está correto o que é afirmado apenas, mas o que é afirmado em. Você pausa aí, se quiser volta um pouco o vídeo, de maneira que você obterá a resposta e você estude aí. Se você tiver alguma dúvida, você pode lançar aí no comentário ou consultar minha pessoa lá no Instagram, seguindo lá via inbox ou qualquer outra questão, ou pelo contato no nosso grupo, né, de WhatsApp. Outra questão, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC. O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Se o presente é o tempo do poeta, é uma citação do Drummond, não me falha a memória. Se o presente é o tempo do poeta, resta ao historiador somente o tempo passado? Justifique sua resposta procurando discutir as relações que a história ou o historiador pode estabelecer entre presente e passado. É como resposta aqui fica uma sugestão de investigação do que deve abordar a sua resposta, né? Aí você dá uma lida aí, pausa um pouquinho, vou passar por outro slide também, aí você dá a lida aí, pausa, e nós encerramos esta primeira aula de História Global, ou História Geral, se você assim preferir dizer, aqui. E até a próxima.